A tua paz do Senhor, meus amados ouvintes, você que está assistindo agora essa live, eu sou o pastor Hilário da Igreja Assembleia de Deus Jardim Iva e eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus, né? Nós estamos vivendo os tempos ruins e nada melhor do que a palavra de Deus para confortar-nos, para a gente cada vez mais procurar aprender com a palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 10, o versículo 25. É uma palavra muito conhecida, é a parábola do bom samaritano. E eis que diz assim, né? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu em mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parábola é muito conhecida, inclusive eu quero até deixar aqui eu quero fazer uma, que foi justamente essa palavra que eu ouvi em 1987, que me tocou o meu coração para que eu aceitasse a Jesus. Eu lembro até o nome do pastor, do ministério a qual eu aceitei Jesus, lá no Campo Limpo, aqui num bairro aqui de São Paulo, na Zona Sul. E essa palavra, ela fala muito comigo justamente por isso, porque foi a palavra que me tocou, que eu fui na igreja, ouvi essa palavra, eu não resisti e aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Irmãos, quando foi me pregada essa palavra ela foi me pregada por alegoria por forma de figura. Então nós sabemos, né, que quando se prega essa palavra, muitos de nós entendemos que o samaritano seria Jesus, essa pregação de alegoria, que a hospedaria seria a igreja, e foi isso que eu ouvi, foi isso que tocou meu coração. Mas a palavra da alegoria, ela não pode tirar também a objetividade dos ensinamentos de Cristo. Hoje a gente já, com mais tempo, procurando compreender a palavra de Deus, então a gente vai mais no objetivo daquilo que Jesus quis ensinar. Então, qual foi a pergunta direta, né? Qual é o objetivo da parábola? A parábola de Jesus, ela tinha como principal objetivo
dizer para aquele senhor que não era um ignorante. A palavra diz aqui, ó, e levantou-se um doutor da lei. Quem é o doutor da lei? O doutor da lei é aquele que estudava a lei, os profetas. Então ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Então ele foi lá certamente para atestar Jesus, como todos eles faziam. Então ele foi lá não com ignorância, ele tinha conhecimento da lei, amarás o seu Deus como amará primeiramente amará a Deus e ao próximo como a ti mesmo. É lógico que ele tinha conhecimento, mas ele foi lá e Jesus perguntou para ele, você vê que ele respondeu. Então nós vamos aqui pelos versículos. Então a parábola do bom samaritano diz assim, se levantou um certo doutor da lei, entendeu? Ele foi tentar Jesus, ele não foi buscar conhecimento, ele não foi buscar uma direção. Então, aí ele queria saber como herdar a vida eterna. Então, Jesus talvez ele quisesse ouvir aquilo que Jesus falasse, tudo aquilo, talvez ele faria. Porque aqueles doutores da lei, eles procuravam mostrar-se, não ser só conhecedor da lei, mas principalmente cumpridores. E Jesus, então, perguntou para ele e ele conhecia a lei. Como ele era doutor, ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, e todas as tuas forças, e de todo o entendimento, e aí tá, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui eu abro um parênteses, né, porque a gente ama a Deus, todo mundo fala que ama a Deus. Fala, não, eu amo a Deus, Deus está no céu, eu amo, olha, primeiro para mim é Deus. E agora? E ao nosso próximo? Amar o próximo, né, é diferente. Amar o próximo, você tem que mostrar com obras que você ama o seu próximo, né? E aí o doutor da lei, certamente ele deve ter ficado sem jeito, e Jesus responderam para ele e falou, olha, a tua resposta foi ótima. Você mostrou, quer dizer, ele mostrou que ele conhecia. E Jesus falou, olha, então você vai fazer isso, vai amar a Deus, vai amar o seu próximo, e você vai viver. E quando ele falou para aquele viver, ele estava dizendo no sentido de ele ter a vida eterna. Né? Então, aí veio a justificativa, né? Amar o meu próximo, como que eu posso amar o meu próximo? Então é lógico, eles tentou se esquivar, uma pergunta é, quem é o meu próximo? E Jesus, a parábola, ela tem justamente esse objetivo. O que Jesus queria era mostrar para ele quem era o próximo. Então ele fez pelo meio da parábola, né? Então ele contou a história desse samaritano, de um homem que foi, está dizendo aqui, desse homem de Jerusalém para Jericó. A história diz que era um caminho já perigoso, onde havia ladrões, e ali a pessoa dificilmente se escapava desses ladrões, né? E caiu na mão de um desses salteadores. E ele foi despojado e espancado, e ele ficou ferido. Né? E ele ficou lá ferido, ficou lá necessitando de ajuda. Então, veio necessidade de ajuda. E ele estava numa condição de ser ajudado. E quem passou ocasionalmente por lá? Desceu pelo caminho o sacerdote, que passou de largo. Né? E depois passou quem? Passou o levita. O levita passou de largo também. E vamos ver quem são as figuras que passaram. Primeiro, o sacerdote. O que o sacerdote fazia? O sacerdote ele era encarregado de fazer o cerimonial. Ele conhecia a lei, ele sabia da lei, tanto que ele fazia o cerimonial. E o cerimonial de Deus no altar, então ele tinha todo um ritual para ser feito. E ele conhecia todos, era um conhecedor da lei. Quem que é o levita? O levita também é um ajudante do sacerdote. Então, eles conheciam a lei. Certamente, esse sacerdote, esse levita, ele também conhecia a lei, e a palavra de Deus também diz
que lá em Levítico 19:34, que o Deus mesmo falou para que fosse acolhido o estrangeiro, né? Lembrar que eles também foram peregrinos e foram estrangeiros lá no Egito. Então Deus também deixou, vocês vão ler lá em Levítico 19, que eles deveriam acolher os estrangeiros. Ora, o sacerdote, o levita, conhecedores da lei, então o que eles fizeram? Eles se esquivaram da obrigação deles. Não bastasse, o que nós vemos nessa figura? Não adianta você conhecer a lei, não adianta você conhecer a palavra, não adianta você fazer o cerimonial como faz o sacerdote encarregado de fazer aquele cerimonial do perdão dos pecados e tudo, mas na prática você não mostra o que você é, o que é a sua piedade, aquilo que você conhece da lei. Então nós podemos até colocar nos dias de hoje aquele que prega o amor, prega tantas coisas, enquanto ele está na igreja, enquanto ele está no púlpito. Mas depois, na hora que ele sai, ele não conhece o próximo, às vezes não conhece nem mesmo quem estava lá dentro da igreja ouvindo a palavra dele, que ele estava pregando, entendeu? Então, é a figura desse sacerdote. E o levita, quem que hoje nós falamos do levita? Os levitas são os cantores, né? Hoje os cantores se dizem levitas, né? Nós não vamos ao mérito de quem é e quem não seja, mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que o levita, ele vai lá, ele louva, é aquele que louva, aquele canta, né? Fala até para Jesus, canta o amor, que o louvor é uma pregação cantada, mas na hora que ele sai também, será que ele conhece o próximo, ele ama o próximo? Será que aquilo que ele canta, que é uma palavra cantada, toca o coração dele para que ele só não cante, mas também que ele produza os frutos do Espírito que está nele? Para que ele possa também amar o próximo, para que sacerdote, o pregador, um pastor possa também amar o próximo. Ele não vai só amar quando ele estiver na igreja, quando ele estiver ali fazendo o cerimonial do culto. Aquele sacerdote, ele vinha, certamente ele vinha de lá. Jerusalém, deveria estar lá fazendo sacrifício, fazendo a parte dele. O levita, ele pregou, falou da lei, falou do amor de Deus, ele entendia que ele deveria acolher os estrangeiros, como Deus mandou, como estrangeiros, os pais deles foram, o povo dele foi, mas ele chegou lá, ele passou de largo. É aquele que fala, mas ele mesmo não cumpre. E depois veio o samaritano. Quem é a figura do samaritano? Samaritano é aquele que se menos esperava. Quando Jesus falou aqui do samaritano, o samaritano é o que menos se esperava dele. Porque quem é o samaritano? O samaritano é o mestiço. A Bíblia fala lá, depois da morte de Salomão, quem quiser entender melhor por que judeu e samaritano não se davam bem, vai lá ler em Reis, né? Primeira Reis, do capítulo 12, e depois da morte de Salomão, que se deu essa divisão entre judeus e samaritanos. Então, o samaritano era o que menos se esperava dele. O que Jesus estava mostrando? Aquele a que se menos esperava, a que menos tivesse conhecimento, como aquele que perguntou para ele, foi o que acolheu. Foi aquele que mostrou amor. Foi aquele que não conhecia, que não sabia quem era. O amor, ele não tem origem. O teu próximo não tem raça, não tem cor. O teu próximo não tem religião. O teu próximo é aquele que você olha para ele como teu semelhante, que você deve tratar como a si mesmo, é o que está na lei. Amar o próximo como você ama a si mesmo. Isso não é fácil, né? Alguém pode dizer, mas isso é a lei. Mas o próprio apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, né? Em Gálatas, ele diz, a lei ela não é da fé. Mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá, né? E a lei, ele diz também lá em Romanos 14, que a lei é espiritual.
Paulo até ele dá um entendimento daquilo que nós falamos, que às vezes que nós não conseguimos fazer. Olha, mas o ensinamento da lei o homem não consegue fazer. É difícil porque nós somos fracos. Mas o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele diz a lei é espiritual. Quando ele falava dele, ele falava, olha, a lei é espiritual e eu sou carnal. Porque se nós não formos espirituais, nós não vamos fazer nada daquilo que Cristo nos ensinou. Né? Então, por quê? Porque nós, na verdade, somos direcionados ao pecado. Aí está aquela palavra de Nicodemos que Jesus falou, é bom de nascer de novo. Porque se nós não nascermos do Espírito, então nós não vamos entender as coisas espirituais. As coisas espirituais não caberão dentro de nós. Nós não conseguiremos amar o nosso próximo se nós não nascermos de novo, se em nós não habitar o Espírito de Deus. Verdadeiramente, na carne a gente não faz nada. Nós não vamos amar o nosso próximo. E Jesus, ainda nós vamos ver aqui, continuando aqui na nossa leitura, sobre o samaritano, então aí ele disse para ele, aí Jesus perguntou, e usou de misericórdia. Qual Jesus perguntou para aquele sábio, para ele mesmo responder a pergunta dele. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Então você vê que Jesus usou a própria pergunta dele para que ele respondesse. É lógico, nós conhecemos a pregação alegórica de que o samaritano representava Jesus, mas aqui nós estamos no objetivo da parábola. Mostrar para aquele homem, para aquele sábio, quem é o próximo. Porque ele se fez de não entendedor de quem é o próximo dele. Jesus quis mostrar com essa parábola que o nosso próximo não é aquele que nós amamos. E a própria palavra dele mesmo diz que amar o nosso familiar, ele é do meu sangue. Quantas vezes nós preteremos ajudar um necessitado, que nós sabemos que é mais necessitado, para nós ajudarmos nosso parente? Qual que é a nossa justificativa? Ele é meu sangue, o outro não é. E pela parábola, aquele que não é o nosso sangue, é ele que é o nosso próximo. É a ele que nós devemos ajudar. Porque é fácil, a própria Bíblia diz, é fácil nós amarmos aquele que faz bem para nós. A Bíblia diz até que se nós amarmos os nossos irmãos, os nossos amigos, nós não temos galardão. Porque amar inimigo não é fácil. E é difícil mesmo. Então, aí eu volto a falar daquela instrução a Nicodemos. Como que nós vamos conseguir executar os ensinamentos de Jesus Cristo, aplicar para a nossa vida esses ensinamentos da palavra de Deus? Porque não é fácil. O homem carnal, ele não vai aplicar. Então, Jesus falou, é necessário que nasça de novo. É necessário que nós mudemos, é necessário que nós busquemos conhecimento na palavra de Deus, mas nós tenhamos em nós um espírito novo, que nós vivamos novidades de vida. Sem o Espírito de Deus, sem o conhecimento de Deus, sem que nós tivemos esse novo nascimento em nós, aceitando a Cristo como Salvador, buscando essa compreensão dessa palavra, se não houver uma mudança de nós, como é que nós vamos conseguir então aplicar na nossa vida esses ensinamentos que nós temos? Era o que o homem da lei estava lá perguntando para Jesus. Ora, nós queremos ir para o céu, principalmente agora, nessa época que nós estamos nessa pandemia, medo de morrer, todo mundo pensando na vida eterna, mas aqui Jesus está ensinando para um sábio como que perguntou a ele, como é que nós fazemos para que nós possamos herdar a vida eterna? Não só falar na palavra de Deus, não só dizemos que nós amamos a Deus, não só dizemos que nós aceitamos a Cristo. Não podemos ficar naquela palavra, mas agora você aceitou a Cristo, você é nova criatura. Não, nós temos que ser nova criatura com os nossos atos, nós temos que ter uma mudança na nossa vida.
né? Não adianta nós estarmos orando, estamos na palavra de Deus, jejuando, mas nós não aplicarmos. Não que nós vamos ser salvos pela nossa obra. Não, porque a nossa obra não vai nos salvar. Mas nós devemos fazer manifestar em nós o fruto do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, sim, ele coloca amor, coloca bondade, coloca compreensão. Porque se nós, na nossa natureza de homem, não. Quem é que vai amar o próximo? Quem é que vai preterir, às vezes, um parente, um amigo teu, para ajudar um outro semelhante? Nós vivemos numa época, meus queridos, meus amados irmãos, que tem pessoas que o próximo dele é um gato, que o próximo dele é um cachorro, que o próximo dele é um papagaio, que o próximo dele é uma iguana. Ele trata melhor esses animais do que um ser humano. Ele gasta, ninguém está dizendo que não deve tratar os animais, longe aqui de estar contestando a sociedade dos animais. Mas o que eu quero dizer é que Jesus Cristo, ele não morreu por um gato, por um cachorro. Jesus Cristo não morreu por uma iguana, né? Por algum animal exótico, né? Que às vezes a gente começa a idolatrar, a amar até mais ele do que o nosso próximo, o nosso semelhante, o nosso vizinho, aquele que nós vemos jogado na rua, aquele que nos pede um pedaço de pão, aquele que às vezes bate na nossa porta para pedir um prato de comida. E a gente o rejeita, por quê? Porque a gente não conhece. Nós o colocamos na mesma condição daquele que estava largado ali, necessitado. É a figura dele, um necessitado. E às vezes nós, como sacerdotes, pregadores da palavra de Deus, às vezes não precisa nem ser pregador e nem pastor, às vezes o evangélico, ou aí, como diz a moda, um gospel, mas e às vezes também nós passamos de largo de vez dessas pessoas. O levita, que agora são os cantores, se acham levitas, né? Passam de largo. Lá na igreja, até chora, mas saiu da igreja, acabou. O sacerdote devia estar acabando lá do sacrifício, do que ele tinha que fazer lá no altar, lá no templo. Ele vinha lá do templo, não se diz se ele estava ensinando, o que ele estava fazendo, mas a função dele era essa. E ele deveria ter acolhido. Alguém pode dizer, mas o sacerdote podia pensar que ele estava morto e se ele tivesse como morto, ele teria que ficar afastado. Mas ele não estava indo para o templo, ele estava voltando do templo. E a palavra diz que ele sequer foi ver, nem ele e nem o levita, não foram nem ver se estava morto, do que ele estava precisando. O que é passar de largo? Passar de largo é você olhar de longe e não quer nem saber, eu não quero nem ver aquilo ali, não quero nem saber o que é aquilo ali, nem buscar tomar conhecimento. Então, quem que são essas pessoas? Essas pessoas, elas conhecem, mas dentro dela não tem nada daquilo, nem tem nada daquilo do que eles conhecem. Poderia até ser a figura desse mestre que perguntou a Jesus. Que ele não foi perguntar lá porque ele é caridoso, certamente, porque ele queria ir para o céu, né? Que às vezes até tem pessoas que fazem perguntas para a gente, você é pastor? Você é crente? Então me responda isso. Ele não está perguntando porque ele quer ir para o céu, porque ele quer aceitar Jesus. Ele está tentando. Ele quer fazer uma tentação. Às vezes ele quer escandalizar, quer rir, né? Quer fazer qualquer coisa, menos ir para o céu. E você vê que aquele que perguntou a Jesus, ele não estava interessado em conhecer a verdade e ir para o céu. Ele só queria tentar. Então, meus amados, meus amigos, você que está nos ouvindo, você que congrega conosco lá na Bahia, que congrega aqui no Talismã, que congrega aqui no Nova Vitória, congrega aqui no Jardim Conquista, na nossa sede. Essa palavra hoje, a prática dessa palavra hoje para nós, é para que nós possamos hoje nos examinar também, né? Ver se nós estamos amando o nosso próximo. Principalmente agora, nessa situação. Quantos necessitados vão aparecer? Né? Quantos necessitados vão aparecer? Às vezes nós também não temos condição de estar ajudando a todos, mas nós podemos estar ajudando com a nossa oração,
né? Às vezes nós podemos estar ajudando, às vezes nós não podemos dar um pacote de arroz, nós podemos estar dando 1 quilinho de arroz, né? Lá na igreja, juntar cada um, fazer a sua parte para ajudar o necessitado. O que a palavra quer ensinar para nós é que nós não podemos ser egoístas e pensar em nós mesmos. Que nós devemos amar o nosso próximo desta forma, suprindo a ele, ajudando ele a suprir suas necessidades quando ele precisa. Seja com uma palavra, seja com pão espiritual, pão material, né? Mas nós devemos amar. E você que está ouvindo essa palavra, que chegou a esse ponto, às vezes, de amar até mais um animal de estimação do que, às vezes, a um ser humano. Ah, mas o gatinho, o cachorro... Não, o gato, o cachorro, o papagaio, a iguana não são a imagem e semelhança de Deus. Você precisa prestar atenção nisso. Então como é que você ama a Deus se você não ama o teu próximo? Se o próximo, lavado e remido com o sangue do Cordeiro, é a imagem de Deus, e você não ama ele, porque o cachorro ele não tem pecado. O gato também não. Então, às vezes, nós precisamos começar a olhar para nós e ver como nós estamos amando o nosso próximo, e se nós também estamos conhecendo quem é o nosso próximo. Por quê? Porque isso também traz salvação. Isso traz salvação. Aí nós vamos entrar naquela palavra que Jesus falou. Muitos naqueles dias vão dizer: mas Senhor, quando foi que eu te vi com fome? Quando foi que eu te vi com sede e te dei água? Quando eu te vi nu e eu te vesti? Porque aquele que ama o seu próximo, ele não conhece o próximo. Aquela palavra, nós temos que olhar, fazer o bem, sem olhar a quem. Porque se nós olharmos a quem fizemos, nós vamos ver aquele que recebeu o nosso bem como um devedor nosso. E isso não é fazer bem. Se nós fazemos um bem para que alguém fique nos devendo um favor, que é muito comum hoje, então nós não estamos fazendo bem ao nosso próximo. É verdade ou não é? Então essa palavra, quando foi que eu te vi com fome? É justamente quando você consegue olhar para o teu próximo, porque você não conhece ele, você sabe que ele está necessitado. E você está suprindo. Ele está com fome, você está dando comida. Ele está com sede, você está dando a bebida para ele. Está dando água para ele beber. Seja a água espiritual, seja o alimento espiritual, o alimento material, né? Então nós queremos chegar naquele dia e Jesus falar e fazer essa mesma pergunta: quando foi que eu te vi? Quando que você teve sede? Quando que você esteve nu? Conheça o teu próximo. Conheça o teu próximo, nós precisamos entender essa parte do nosso semelhante, né? Porque às vezes nós recebemos a salvação através de aceitar a Cristo, né? Mas nós não deixamos habitar em nós o Espírito de Deus. Para quê? Para que nós deixemos de ser carnais, para que nós possamos ser espirituais, para que o Espírito Santo possa fazer de nós verdadeiramente uma vida nova, uma pessoa que tem os olhos para as coisas espirituais. Eu até quero falar, porque quando nós aceitamos Jesus, às vezes nós não conhecemos tudo, né? Eu até tomo como exemplo a passagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus, né? Ele caiu do cavalo, nós sabemos que ele teve um encontro com Jesus, mas ele só começou a trajetória dele depois que ele recebeu a intercessão de Ananias, né? Ele precisou da intercessão. Quando ele recebeu a oração de Ananias, quando ele recebeu uma oração, quando ele recebeu a intervenção de Ananias através da oração, então aí ele começou a enxergar as coisas espirituais, ele começou a entender o ministério dele.
Então nós precisamos receber o Espírito Santo para quê? Para que nós possamos entender o nosso ministério e que nós possamos aplicar as coisas espirituais, entender. O apóstolo Paulo falou, olha, a lei ela é espiritual e nós somos carnais. Você vê o sermão da montanha, né? Quem é que consegue cumprir? Se a gente ler o sermão da montanha, nós vamos falar, isso aí não dá para fazer. Os próprios apóstolos perguntaram para Jesus. E Jesus explicou que eles não iam conseguir. Por quê? Porque a carne não consegue vencer barreiras espirituais. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos esse novo Espírito, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, quando o mundo espiritual se abre para nós, aí sim, aí nós vamos conseguir enxergar o nosso semelhante, nós vamos conseguir amar os nossos semelhantes, nós vamos conseguir discernir as coisas de Deus, né? Nós vamos conseguir separar as coisas terrenas das coisas espirituais, e nós temos sempre que estar nos alimentando dessa vida espirituais, para quê? Para que a gente não venha a ser corrompido por este mundo. O próprio Jesus orou por nós justamente para isso. E Jesus sabia que a nossa trajetória também não ia ser fácil aqui, como não foi para o povo lá no Egito, sair do Egito para ir para a Terra Prometida, atravessar o deserto. Então nós estamos no deserto, né? Nós estamos no deserto, nós estamos lutando junto, nós estamos querendo todos ir para o céu, nós estamos agora orando para que Deus venha sarar a nossa terra, que Deus venha a abençoar, e uma hora dessa, onde tenha muitos necessitados, principalmente em oração, principalmente às vezes até materialmente, então nós precisamos nos unir em favor dos nossos semelhantes, em favor dos nossos irmãos, os domésticos da fé, né? Que a Bíblia fala que nós precisamos primeiro atender os domésticos da fé, os da nossa casa, né? E os nossos semelhantes, que são aqueles que nós nem conhecemos, mas nós vemos que ele está necessitado. Então, meu irmão, fique com essa palavra, faça um proveito dessa palavra, né? Guarde essa palavra. Essa palavra certamente veio do céu para você. E nesse momento, meus irmãos, eu também quero fazer uma oração da fé, quero orar pelo Brasil, quero orar por você, quero orar por todos. A palavra de Deus, que é a oração da fé, eu sinto tanta falta dessa oração da fé nas igrejas, né? Porque a oração da fé, ela cura os enfermos. Na oração da fé nós ministramos a cura, na oração da fé nós ministramos a libertação, na oração da fé aqueles que estão oprimidos são libertos. Então eu quero fazer essa oração da fé pelo Brasil, quero fazer essa oração da fé pelo mundo, pelos nossos governantes, por você que está assistindo, por você que está me ouvindo, você que está enfermo, você que está precisando de uma libertação, você que está necessitado, você que está em desespero, que você receba essa oração da fé. Se a palavra diz que ela cura, eu creio que ela cura. Se a palavra de Deus diz que ela liberta, eu creio que ela liberta. Se a oração da fé ela vai nos livrar de todo o mal, e a palavra diz isso, eu creio que essa oração da fé vai nos livrar do mal. Então vamos orar? Deus soberano, Deus amado, Senhor, nesta hora, Senhor, nós intercedemos, a Tua palavra diz que tudo quanto pedimos, Senhor, a Ti, em nome de Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós cremos, Senhor, que é Deus e veio como homem, nasceu de mulher, morreu na cruz, ressuscitou e está vivo, Senhor. Nós estamos fazendo essa poderosa oração da fé que cura os enfermos. Então que o Senhor venha, Senhor, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está necessitando de uma libertação, essa pessoa, Senhor, que está em desânimo, essa pessoa que está aí agora acamada, que está no presídio, ó Senhor, que está oprimida, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, ó Pai. Que o Senhor também venha, Senhor, a abençoar o nosso país,
país, que o Senhor venha abençoar os nossos governantes, dar entendimento a ele, para nessa hora tão difícil, Senhor, eles saberem governar, para que o Senhor dê sabedoria a eles, como deu a Salomão, não só ao Brasil, mas aos governantes do mundo, Senhor, para que muitos, Senhor, deixem de perecer, deixem de estar moribundo nas suas casas, Pai. Aquele que está enfermo, Senhor, pelo coronavírus ou qualquer outra enfermidade, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha curar reumatismo, que o Senhor venha curar diabetes, que o Senhor venha curar aqueles que têm problema de pressão, aquele que tem qualquer tipo de problema do coração. O Senhor é o Deus que esquadrinha rios, sonda corações, conhece a necessidade de cada um, Senhor, que está agora me assistindo, que me ouviu nessa palavra. Que o Senhor possa entrar agora no coração dele, aquele que não aceitou como Salvador, que ele possa, Senhor, receber essa palavra e se sentir tocado para te aceitar como Salvador. Aquele que está desviado, que ele possa reconciliar contigo, Pai. Senhor, venha abençoá-lo, abençoa os lares, as famílias. O inimigo, Senhor, ele procura destruir as famílias, Senhor. Quantas famílias sendo destruídas? Mas agora eu quero interceder, Senhor, nessa oração, em todas as famílias, que venha a ser repreendido todo o mal, nos lares, na vida, dos esposos, das esposas, dos filhos. Senhor, aquilo que o inimigo faz em oculto contra esta vida, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus Cristo, porque a tua palavra diz que a nossa briga não é contra a carne, nem contra o sangue, mas a potestade. Senhor, e a tua palavra também diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e alvora a bandeira em nosso favor, bandeira de vitória. Senhor, então eu ministro para essas vidas, para esses lares, para esses que estão me ouvindo, que estão me assistindo, aqueles que estão assistindo agora ou virão assistir depois. Eu ministro a vitória, eu ministro o Senhor, que ele tenha, Senhor, abundância, que ele venha, Senhor, estar fortalecido na tua graça, porque sem ti nós nada somos, Senhor. E que ele venha testificar que neste dia, hoje, Senhor, nesse dia, ele venha estar curado por esta oração, que ele venha testificar, que nós possamos, Senhor, ver os frutos do Espírito, Senhor, que nós possamos ver o Senhor se manifestar através da nossa vida, para o elevo da nossa fé também. Glórias a Deus. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Então fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue orando, vamos estar unidos agora nessa fase, tudo vai passar, nós cremos que vai passar, cuide-se você, fique na sua casa e Deus vai continuar nos abençoando. Amém? Então, eu tenho a certeza que essa palavra foi muito útil ao coração de todos que ouviram e até uma próxima. Tá bom? Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só para nós mantermos, vamos fazer então a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja conosco para todo sempre. E aquele que está me ouvindo, crê e recebe, diga comigo, amém. A paz do Senhor Jesus.